super agradeço você estar aqui comigo hoje conversando. Eu quero saber um pouco sobre você, um pouco sobre o seu livro, o livro que está sendo lançado, que inclusive é a minha xará, Ana e os Políndromos, é isso? Ana e os Palíndromos. Sim, com certeza. Bom, primeiro eu agradeço você, enfim, por esse papo, por vocês terem me convidado. É um prazer estar aqui para essa conversa sobre literatura. Eu sempre acho que as feiras literárias sempre são espaços muito importantes de interlocução, né, entre os artistas, os autores, os ilustradores, os editores. Enfim, é um espaço de conversa. E agora virtualmente, porque o mundo todo agora, né, passando por essa pandemia, a gente está cada vez mais habituado a falar sozinho na frente do seu computador, mas sabendo que do outro lado tem muita gente assistindo, né? Então, Exatamente. bem bacana essa possibilidade. Excelente, Fernando. Não, a gente também, como eu coloquei para você até antes de começar a conversa, é um desafio fazer uma festa internacional de forma virtual, contando com, como você falou, com um público tão diverso, com os entrevistados, várias oficinas também, workshops que nós vamos promover. Mas a gente arregaçou a manga e disse que nesse momento não dava para não pensar nisso, não dava para cruzar os braços. Então, é um desafio, mas também com muito prazer trabalhar dessa forma e saber que no final de agosto a gente vai ter aí esse conteúdo todo nos 4 dias de festa literária de São Sebastião. Então, super prazer estar aqui com você. Eu queria que você falasse um pouco. A gente sabe que o Fernando Vilela é uma pessoa que lida com arte, com literatura há muitos anos. Inclusive, é uma pessoa premiada, já ganhou 5 jabutis. Então, um escritor aí que trabalha muito bem, que tem um movimento super forte, agregador e ativo na área de literatura infanto-juvenil. Além disso, Fernando também vive em São Paulo. Trabalha não só com a literatura, mas com fotografia, com ilustrações. Inclusive é ele mesmo que decidiu ilustrar o livro Ana e os Palíndromos, que nós iremos fazer o lançamento aqui diretamente da Flis 2020. Então é isso mesmo, Fernando? Eu falei certinho o seu currículo? É isso mesmo. Sabe que a minha história com livros, ela começa na minha infância, porque eu gostava de ir nas aulas de arte, em vez de desenhar, eu criava narrativas. Então, eu fazia uns livrinhos ilustrados quando eu tinha, sei lá, 8, 9, 10 anos. Então, a imagem, para mim, sempre foi uma boa contadora de histórias, né? Até que eu fui fazer faculdade de artes. Eu sou artista plástico, artista visual, trabalho com fotografia, com pintura, com gravura. E aí, um dia me convidaram para ilustrar um livro e eu acabei abrindo uma possibilidade de expressão aí no livro ilustrado, né? Eu me tornei ilustrador de livros e logo depois autor, porque na medida que eu ilustrava um livro, outro, me vinha vontade de escrever minhas próprias histórias, né? E esse livro, a Ana e os Palíndromos, é um livro que tem uma origem divertida, porque os palíndromos, né, para quem não conhece, são palavras ou frases que você pode ler da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Então, por exemplo, a palavra ovo é um palíndromo, né? A palavra arara é um palíndromo. Acho que eu vou até escrever aqui no papel, porque é bem visual. Legal. É bem visual o palíndromo. Vou escrever aqui. Ó. Então a gente bem visual. É muito visual. Ovo, arara, o palíndromo pode ser uma frase enorme, né? Então é um jogo de palavras, né? Já bem antigo, né? O nome palíndromos vem do grego. Palin significa ir para trás e dromos significa caminho.
Então, é você voltar ao caminho, né? Você dar uma marcha ré e olhar as coisas de outro jeito, né? Agora, o interessante é que o palíndromo, ele pode ser... Eu entrei numa viagem que muitas coisas no mundo são palíndromos. Por exemplo, o nosso rosto é um palíndromo. Ele começa na orelha, vem para o olho, vem para o nariz, volta para o olho, volta para a orelha. Né? Ele é espelhado. Olha, é verdade. Né? Assim como a palavra arara é um espelho. Né? Tanto é que tem uma ilustração do livro, que é essa daqui, que é o vô. O vô, eu acabei colocando o próprio O no óculos do vô. E o nariz virou o V, sim, que é o reflexo do acento, né, do O. Enfim, eu fui brincando com a coisa dos palíndromos, mas eu comecei a escrever palíndromos, a me arriscar, quando eu tinha 15 anos de idade, e a irmã de um amigo meu, o meu amigo é o Guilherme Wisnik, que a gente chama de Guilherme, que ele é arquiteto e crítico de arquitetura. A irmã dele tinha 10 anos e na época ela escrevia palíndromos, a Marina. Ela era uma gênia do palíndromo. E um dia eu e o Guilherme, nós dois com 15 anos, e a Marina, ela com 10 anos, e a gente tentando escrever um palíndromo. E era difícil, né? Como que a gente pensava lendo dos dois lados. Aí eu consegui escrever o meu primeiro palíndromo e fiquei super feliz. Falei, nossa, consegui escrever um palíndromo. Aí perguntaram para mim, qual palíndromo que você escreveu? Aí eu vou mostrar para vocês que ele não é nada complicado. É esse aqui, ó. Opa, sapo! Eu, naquele momento, me senti assim... Nossa, motivo de orgulho. Motivo de orgulho. Opa, sapo! Que palíndromo sensacional, né? E então, a partir dessa época, eu sempre brinquei de escrever alguns palíndromos mais complexos do que o Opa, sapo. E daí veio a ideia de escrever um livro com esses palíndromos, né? Então, inicialmente eu falei, bom, eu vou escrever um livro que cada página é um palíndromo. Mas depois me veio a ideia de que criar uma história, né, de começo, meio, fim, permeada pelos palíndromos, ficaria mais interessante o livro. E aí que eu comecei a matutar essa história. E a personagem tinha que ter um nome palindrômico, né? E ela tem justamente o seu nome, né? É Ana. Ana você pode ler, né? Aqui está a capa do livro. Então, ai, que linda a capa. Então, Ana você pode ler dos dois lados. E aqui tem uma brincadeira que eu fiz, que a contracapa do livro é Ana. É ao contrário, mas ao você contrário. Lê, né? Uhum. Então, a gente tem esse jogo de espelho o tempo todo. Ó, essa aqui é a página onde a Ana aparece na frente de um espelho. Sim. Então, a história é a narrativa de um dia de uma menina que ela recebe a visita do avô dela, né? Que é esse personagem aqui, o vô. E ela sai... Outro palíndromo. E ela sai com o vô de bicicleta para passear, né? Então, esse é outro palíndromo, adora a roda. Adora a roda. Ai, que máximo! E aí o livro vai... muito divertido o teu livro, Fernando. Encontram as galinhas que estão conversando. E os personagens também conversam em palíndromos. Por exemplo, esse galo aqui fala, o galo ama o lago, o que é um palíndromo também. Já este outro galo fala, olá, galo. Olá, galo. E também é um palíndromo. Outro palíndromo. Então, a ideia desse livro é jogar, né? A arara que eu falei para vocês no início aparece aqui também, né? E ela fala um palíndromo. Arara, arara, rara, arara, rara. Arara, rara. E ela fala assim mesmo, arara, rara. Arara, rara. Que gostoso, então... que divertido. É um livro que você, fora a diversão em si, você viaja também, né? Porque são várias as palavras e parar para pensar exatamente nos palíndromos, né? Como eu comentei no início. E isso é muito curioso, porque você realmente pode fazer um jogo de palavras e a língua portuguesa é tão rica que você não se dá conta de quantas
São figuras de linguagem, estaria correto dizer isso? Ou não, é somente uma semântica, um significado? A gente pode dizer que o palíndromo ele funciona como um jogo mesmo semântico, né? Porque ele tem que ter essa reversibilidade, você tem que ler dos dois lados. Então, por exemplo, a palavra amor, se você lê ao contrário, ela vira Roma. Roma. Então, quando você coloca amor, Roma, ele já é um palíndromo, certo? Amor, sim. Roma, um na frente do outro. Então, para se construir palíndromos, é um jogo muito divertido, porque se você pega uma palavra, vou pegar o exemplo aqui de amor e Roma. Então, se você escreve amor, Roma, né? Elas são a mesma palavra. E aí, se você coloca, meu palíndromo vai começar com amor e vai terminar com Roma, se eu crio uma palavra ou uma frase espelhada no meio, eu criei um palíndromo maior. Nesse livro, eu até usei um dos palíndromos. Aí não é Roma. Essa página aqui é o avô dando um presente para a avó. Então, ele dá uma romã de presente para ela. Né? E aí a declamação dele... Lindo, uma declamação de amor. É amor. Outra também. O aroma é de amora. Aroma é de amora. Então, amora, aroma. Amora, aroma. Aqui também tem amor e... A romã é de Roma. É de amor, é de amora. Nossa, tem vários. Então, amor... Isso aqui é um palíndromo só. Amora, exatamente, romã. Exato. O centro desse palíndromo é a letra D, né? Porque se você lê para cá, você lê é de amor, é de amora. E se você lê para cá... De amor, é de amora. De amora. Nossa, que fantástico! Então, esse livro, ele tem... Eu vou falar um pouco das ilustrações. Ele tem duas cores, né? Você vê, é um livro que eu trabalhei em duas cores, e a junção dessas cores dá uma terceira cor. Então, vocês estão vendo aqui, tem esse vermelho, né, meio rosado, que a gente chama de magenta, o azul, e quando o vermelho está em cima do azul, ele mistura e vira o roxo. Sim. Né? Então, a ideia da mistura tem a ver com o palíndromo, porque o palíndromo é isso, né? É uma frase, mas de outro lado, e se você mistura, você cria uma terceira. É uma dualidade que cria uma terceira possibilidade. Então, o livro todo é feito com 3 cores. Né? E tem alguns palíndromos aqui que são bem divertidos, por exemplo, esse daqui. Conta aí pra gente. A casa caía. A casa caiu. Aí a casa caía. Aí a casa caía. Vocês estão vendo que o acento funciona dos dois lados, né? Sim. Porque o caía tem acento. Então é perfeito, inclusive a acentuação desse palíndromo, né? Você pode ler ele. Incrível. Aí, sim. Aí a casa caía. Isso. Nossa, então, nesse livro... Você fica horas nessa brincadeira. É muito interessante esse teu olhar. Eu acho que ele é sábio. E quanto mais olhares nesse sentido, mais você coloca o livro no meio da família, no meio de amigos, no meio, você passa a compartilhar aquela leitura, né? Não só aquilo que é infantil, é só para criança, é só ele que lê e está no quarto dele. Hoje você pode ter um espaço muito mais democrático em relação ao livro. Então é muito legal ter essa tua fala aqui para a Fliss, para os nossos leitores, seguidores e os curiosos sobre literatura, né? As novas tendências da literatura.